Senhores deputados, muito bom dia. Quero também, de forma muito respeitosa, cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 5ª reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, permaneçam como se encontra aprovado. Com satisfação, recebemos o deputado Fabiano da Luz, que hoje substitui a deputada Luciane Carminati. E também o deputado Ivan Nats solicita ao deputado Márcio Machado que substitua. Já está online? Já. Ah, está ali online. Seja bem-vindo, deputado Márcio Machado. Só para avisar que eu estou na reunião, o Márcio Machado. Seja bem-vindo. Vamos então, gente. Pauta única. Trata-se, pois, do projeto de lei, o 0305/2023, em que autor o Governo do Estado, que altera as leis 39 e 38 de 1966, a lei 59 e 83 de 81, a lei 75 e 41 de 88, a lei 75 e 43 de 88 e a lei 10.297 de 96 e a lei de número 13.133 de 2004, mais denominado, conhecido como PAFISC. Senhores, vamos ao relatório e voto do presente projeto de lei. Já mencionei as leis que estão sendo modificadas, então vou começar pelo que diz o titular da Secretaria de Estado da Fazenda. Então, segundo o secretário de Estado da Fazenda, o Plano de Ajuste Fiscal de Santa Catarina, PAFISC, baseado em um diagnóstico das finanças públicas do Estado nos últimos 10 anos, tem como objetivo viabilizar um incremento de 2,8 bilhões de reais no orçamento estadual para o exercício de 2023, seja por meio do aumento de receitas ou pela diminuição das despesas. A partir do diagnóstico que concebeu o PAFISC, surgiu a necessidade de apresentação do projeto de lei em pauta, baseado no seguinte: 1. Necessidade de incremento orçamentário. 2. Medidas para incremento de receitas. 3. Alterações legislativas. E dentro dessas alterações legislativas nós temos a atualização monetária das taxas, juros de mora, consolidação das disposições sobre acréscimos moratórios, responsabilização de marketplaces, extinção da taxa de registro do cadastro de contribuintes. Essas medidas têm o propósito de viabilizar a eficiência fiscal e a modernização do ambiente de negócio e o combate à evasão fiscal com o objetivo de equilibrar as finanças estaduais e fomentar o desenvolvimento sustentável. Acerca da alteração legal, que visa reduzir os custos e as formalidades para a abertura de empresas do Estado, ressaltou o secretário de Estado da Fazenda que a mesma possibilita que o Estado venha a ocupar a primeira posição entre as unidades federadas no quesito abertura de empresas, sem, no entanto, configurar a concessão de benefícios de natureza tributária, no qual decorra a renúncia de receita nos termos do artigo 14 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, chamada Lei de Responsabilidade. A matéria está estruturada em 11 artigos e com o propósito de demonstrar as alterações almejadas pelo projeto de lei em exame. O quadro abaixo apresenta o texto de disposições dos dispositivos propostos e a redação dos dispositivos da legislação que se pretende alterar. Então, o PL, o 305, modifica todas aquelas leis que, no início da minha fala, eu tratei. Vamos aqui tratar um pouquinho dos acréscimos moratórios, dos chamados juros de mora, né? O artigo 69 do projeto da lei do ICMS diz que o imposto pago fora do prazo previsto na legislação tributária será acrescido de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, para títulos federais acumulados mensalmente. O dispositivo deste artigo aplica-se também ao crédito tributário parcelado. Na falta da taxa referida no caput, devido à modificação superveniente da taxa instituída por lei.
Os valores das taxas instituídas por esta lei poderão ser atualizadas por decreto do governador até 31 de dezembro de 2021, com vigência máxima de 1 ano, observando-se como limite a variação no período do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, tem todo o quadro de modificação que está previsto na lei. O projeto de lei trata-se também da solidariedade com o contribuinte. Os despachantes aduaneiros que tenham promovido o despacho de mercadorias estrangeiras saídas da repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que a tiver importado ou arrematado, e também os encarregados pelos estabelecimentos dos órgãos da administração pública, entidades da administração indireta, fundações instituídas e mantidas pelo poder público que autorizarem a saída ou alienação de mercadorias ou a prestação de serviços de transporte ou de comunicação. Depois, as pessoas cujos atos, a linha C, as pessoas cujos atos ou omissões concorrerem para o não recolhimento do tributo ou para o descumprimento das obrigações tributárias acessórias. Também ainda trata a linha D, os organizadores de feiras, feirões, exposições ou eventos congêneres quanto ao crédito tributário decorrente das operações ou prestações realizadas durante tais eventos. A linha E, quem desenvolver, produzir, fornecer ou instalar equipamento, dispositivo ou software, quem peça ou resista ou altere o valor da base de cálculo da alíquota de outros elementos essenciais para a apuração do imposto relativo a operações de serviço e prestação registrada em sistema de processamento de dados, de modo a suprimir ou reduzir tributo. E a linha F também trata o depositário estabelecido em recinto alfandegado ou de encarregado pela repartição aduaneira quando o recinto alfandegado por ela administrado que promova a entrega de mercadoria ou bem importados do exterior sem a prévia verificação do recolhimento ou da exoneração do imposto na forma prevista em regulamento. Ainda o inciso 4, os representantes e mandatários em relação às operações ou prestações realizadas por seu intermédio. Inciso 5, qualquer contribuinte quanto ao imposto devido em operações e prestações anterior promovida por pessoa não inscrita ou por produtor rural regularmente cadastrado no registro sumado de produtores agropecuários e por pescadores artesanais do Estado. Sexto, qualquer possuidor em relação às mercadorias cuja posse mantiver fins de comercialização ou industrialização desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Sétimo, o leiloeiro em relação às mercadorias que vender por conta alheia. E oitavo, o substitutivo tributário na hipótese prevista. Depois vem outras situações. Ficam revogados toda a legislação que trata esta lei. Já partindo para a finalização da exposição de motivos. A matéria foi lida do expediente no dia 23 de agosto e, após despacho retificador exarado pela primeira secretária, datado de 30 de agosto, foi encaminhada na mesma data para apreciação deste colegiado. Enquanto acostado aos autos, o parecer de número 225 de 2023 da PGE, da Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda, também a informação da gerência da GETRE, de número 181/2023, acompanhada do anexo único comparativo da legislação justificativa da alteração e informação 206/2023, ambas da Gerência de Tributação subordinada à Diretoria de Administração Tributária, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda, e também declaração de número 0846/2023 do Grupo Gestor do Governo. Registro, por fim, que foram apresentadas ao presente projeto de lei as seguintes emendas. 1. Aditiva, de autoria do então deputado José Caramori, acrescentando artigo para determinar que as disposições desta lei apliquem-se apenas aos créditos tributários decorrentes de fatos geradores e infrações ocorridas após o início de sua vigência. 2. A segunda emenda, modificativa, também de autoria do então deputado José Caramori, alterando a redação do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 69 da Lei 5983 de 1981, para vedar incidência sobre multas punitivas ao disposto no referido artigo.
3, modificativa de autoria do então deputado Zé Caramori, alterando a vigência da lei, prevendo o prazo de 90 dias após a sua publicação para entrada em vigor. Também emenda supressiva do deputado Zé Caramori ao artigo 3 do projeto de lei, o qual acrescenta o artigo 69A à Lei 5983 de 81. E também a quinta, de autoria do eminente deputado Napoleão Bernardes, acrescentando dispositivo para prever a redução da base de cálculo CMS em 41,667% nas operações internas nas mercadorias da cesta básica, nos termos do convênio ICMS 128 de 1994, do CONFAS, autorizado atualmente até o dia 31 de dezembro de 2023, que vigorará enquanto o referido convênio estiver em vigor. Feita a leitura da primeira parte, passo para o voto. Repiso que o projeto de lei em exame busca autorização legislativa para promover alterações na legislação ora citadas, com o propósito de executar o plano de ajuste fiscal PAFISC, concebido a partir do diagnóstico das finanças públicas do Estado de Santa Catarina nos últimos 10 anos, que demonstrou ser necessário um incremento de 2,8 bilhões de reais no orçamento do Estado, seja por meio de aumento de receita ou diminuição das despesas, para cumprir os compromissos para o exercício 2023. Nessa perspectiva, o PAFISC estabeleceu as medidas a serem adotadas para o incremento de receitas que foram classificadas de acordo com 3 pilares: revisão de benefícios fiscais, adoção de medidas que promovam o ingresso de novas receitas do Estado e desburocratização das obrigações acessórias por parte dos contribuintes, a fim de facilitar o empreendedorismo. Quero aqui fazer menção aos senhores deputados que o item 1, que trata da revisão de benefícios fiscais, não está previsto no PAFISC, vem em projeto de lei separado. Pois bem, a esta Comissão de Finanças e Tributação incumbe analisar sob a ótica financeira orçamentária, conforme o disposto do inciso 2 do artigo 143 e especificamente dos termos do inciso 6º do artigo 73 ambos do regimento interno, sobre os aspectos relacionados à tributação, arrecadação e administração fiscal. Com efeito, a proposta de exame visando o ingresso de novas receitas e otimização da arrecadação promove as modificações legais. 1. Alterar o regime de devedor contumaz, atualizar monetariamente os valores das taxas, prever que a incidência de encargos moratórios nas multas punitivas. E, quarto, atribuir corresponsabilidade tributária para intermediadores de negócios e serviços, os chamados marketplace. Quero aqui, de pronto, falar, a lei trata, como disse aqui, de 4 pilares. Alterar o regime de devedor contumaz, que tem aumentado consideravelmente em Santa Catarina. Segundo, atualizar monetariamente o valor das taxas, que é uma situação que se vamos dizer, socializou com todos os demais órgãos e poderes, ou seja, qualquer situação, seja no reajuste de servidores públicos, de contratos, até o limite da inflação, o poder fica autorizado a fazer por decreto. Não é atualização de imposto, isso somente por lei. Instituição de imposto ou atualização monetária de imposto por lei. Taxa até o limite da inflação, o governo está pedindo a autorização para fazer por decreto. Prever a incidência de encargos moratórios nas multas punitivas, né? Sobre as multas punitivas, incidir o juro. E também atribuir corresponsabilidade tributária para os intermediadores de negócios e serviços chamados marketplace, que também já fiz referência. De outro norte, com o objetivo de viabilizar a desburocratização das obrigações acessórias, promove a alteração legal para extinção da taxa atualmente cobrada para abertura de empresa, taxa de registro do cadastro de contribuintes. Da análise de adequação e compatibilidade orçamentária e financeira da medida no que concerne a renúncia de receitas decorrendo das medidas que propõe, julgo que, via de regra, devem ser cumpridos os requisitos previstos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que existe prévia estimativa do impacto orçamentário e financeiro acompanhado da devida medida de compensação na hipótese de a almejada isenção fiscal não estar prevista na lei orçamentária.
para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, especificamente em relação ao impacto financeiro causado pela extinção da taxa de abertura de empresa, tal medida visa reduzir os custos e as formalidades para a abertura de empresa no Estado de Santa Catarina e, conforme avalia a Secretaria de Estado da Fazenda, não configura concessão de benefícios de natureza tributária no que decorre renúncia de receita. Nesse sentido, observa o titular da Secretaria de Estado da Fazenda que, nessa hipótese, caso se considere aplicável o disposto do artigo 14 da LRF, os requisitos previstos no dispositivo legal estariam preenchidos nesses termos. Diante do exposto, a meu ver, a proposta legislativa revela-se compatível e adequada à legislação orçamentária vigente e, por conseguinte, a matéria encontra-se para a sua regular tramitação. No tocante ao mérito da proposição, convém ressaltar que a pretensa lei trata notadamente sobre as normas de infrações relacionadas à legislação tributária, as taxas estaduais, o IPVA, o ICMS e o ITBS, visando o ingresso de novas receitas, além de promover a desburocratização das obrigações acessórias por parte dos contribuintes, a fim de facilitar o empreendedorismo, razão pela qual, a meu ver, converge ao interesse público. Relativamente às proposições acessórias apresentadas, após examiná-las cuidadosamente, observo inconsistências que impedem a sua aprovação pelas razões que passo a expor. As emendas 1, 2, 4 e 5 possuem defeitos de técnica legislativa, contrariando dispositivos da Lei 589, de 18 de janeiro de 2013, conforme discriminado abaixo. Emenda aditiva 1, de autoria do então deputado Zé Caramori, ao determinar que as disposições desta lei aplicam-se apenas aos créditos tributários decorrentes de fatos geradores e infrações ocorridos após o início da sua vigência. Incorre em uma inexatidão de técnica legislativa em face de que o projeto de lei veicula tal inovação por meio da alteração de dispositivos de outras leis, não contendo dispositivos autônomos, à exceção da cláusula de vigência e da revogatória, de difícil implantação. Emenda de número 2, também da lavra do deputado Zé Caramori, que pretende vedar incidência sobre multas punitivas, também possui erro material em seu comando, uma vez que o artigo 2º da proposição não possui parágrafo 2º. Não obstante, nos termos da exposição de motivos governamental, a ausência de atualização do valor de multas enfraquece o caráter pedagógico e sancionatório que lhe é característico. A emenda supressiva de número 4, de autoria também do deputado Zé Caramori, ao artigo 3º do projeto de lei, o qual acrescenta o artigo 69A à Lei 5983 de 81, vez que o dispositivo, em sua forma original, apenas unifica as mesmas regras para todos os tributos, de forma a simplificar a legislação tributária, haja visto que tal multa se está prevista de forma esparsa nas leis relativas a cada tributo. Assim, a sua supressão contraria ditames da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013. E a emenda número 5, também da autoria do deputado, e agora do deputado Napoleão Bernardes, acrescenta o disposto para prever que a redução da base de cálculo de ICMS nas mercadorias de cesta básica, nos termos do convênio 128 de 1994, com FAS, prevista originalmente para 31 de dezembro de 2023, vigorará enquanto o referido convênio estiver em vigor. Possui escopo estranho à natureza do presente proposta legislativa, estando, pois, em desconformidade com a Lei Complementar 589 de 2013. Sobre esta situação, o governo obrigatoriamente tem que remeter para esta casa um projeto de lei específico que trate, né, da validação de benefício fiscal, não só da cesta básica, mas de todos os setores produtivos de Santa Catarina que tem um limite de data concedido. Por sua vez, a emenda de número 3, de autoria também do então deputado Zé Caramori, que altera a vigência de lei, prevendo o prazo de 90 dias após a publicação para a entrada em vigor, não se coaduna com o princípio de noventena, uma vez que as regras a serem estabelecidas na presente proposta de lei não instituem ou aumentam tributos, não se aplicando, portanto, a pretendida noventena. Frente ao exposto, considerando que a proposição atende à legislação pertinente ao tema, voto nesta Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade do projeto de lei e, no mérito, pela aprovação da matéria na forma original.
É o meu voto, senhores deputados. Abra a discussão da matéria. Deputado Napoleão. Presidente Marcos Machado. Deputado Márcio Machado, com a palavra. Só para parabenizar aí pela matéria, é muito importante de fato e o meu voto é favorável. Obrigado. Deputado Napoleão, deputado convidado no dia de hoje, se pretendesse manifestar, Sua Excelência, com a concordância de todos, tem a palavra, por favor. Obrigado, deputado. Seja bem-vindo. Obrigado, deputado Marcos Vieira, presidente dessa comissão, deputado que é referência nessa matéria e com quem todos nós aprendemos todos os dias, e eu, ao longo de muito tempo, tenho muita admiração, carinho e respeito pela dedicação que o deputado tem em relação às matérias legislativas, de modo geral, e aquelas que impactam de modo significativo as questões orçamentárias e financeiras. O deputado Marcos Vieira é uma referência aqui para todos nós. Eu agradeço a deferência da palavra. Não sou membro originário dessa comissão. Quem nos representa aqui é o querido deputado Mário Mota, pelo PSD, deputado Mário Mota e deputado Jair Mioto, pelo Bloco, União Brasil, PSD, PTB, mas na condição aqui de convidado, eu agradeço a deferência da palavra até para fazer uso dela na condição de líder. Cumprimento os deputados Antídio, Lucas Neves, Mário Mota e Jair Mioto já mencionados, Gessé, Fernando Krelin. Deputados, eu trago aqui a reflexão, não tenho poder de votar nesta matéria, mas eu faço aqui um clamor pela reflexão dos colegas deputados em relação especificamente à emenda número 5, em relação a esse projeto de lei, compreendendo toda a posição externada pelo importante voto do presidente e relator dessa matéria, o deputado Marcos Vieira. Mas apenas fazendo aqui um retrospecto e demonstrando aqui aos colegas deputados que nós estamos numa contagem regressiva, e há uma espada sobre a cabeça do contribuinte e consumidor catarinense, notadamente aqueles mais pobres. Porque se uma medida do gênero não for aprovada pela Assembleia Legislativa até o dia 31 de dezembro desse ano, virado o ano, no dia 1º de janeiro, os itens da cesta básica vão custar mais caro para o bolso do consumidor. Nós temos um convênio do CONFAS, datado, deputado Antídio, de 94. Há 30 anos, senhores deputados, os itens da cesta básica, eles têm uma redução na base de cálculo da ordem de 41%. A maioria absoluta dos estados aplica esse redutor e Santa Catarina o faz há 30 anos. E nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da carne que vai para a mesa da família, do açúcar, do café, da farinha, do leite, da manteiga, do óleo, do macarrão, do pão, do sal, do arroz, do feijão, É disso que a gente está tratando. Se no dia 1º de janeiro as pessoas de Santa Catarina vão pagar mais ou menos por esses produtos. Por quê? Porque na legislação catarinense há uma data final. Pela lei em vigor, a lei que atualmente está em vigor, coloca uma data final para a adesão a esse convênio, que é o dia 31 de dezembro desse ano. Dia 31 de dezembro desse ano. O que a nossa emenda prevê, e é uma emenda subscrita pelo deputado Lucas, pelo deputado Fabiano da Luz e pelo deputado Zé Milton também. A nossa emenda, ela simplesmente tira esta data final. Ou seja, há a previsão do CONFAS, há um convênio estabelecido pelo CONFAS, a maioria dos estados brasileiros aderiu sem a data final, e Santa Catarina, há 30 anos, tem essa data final, cujo prazo derradeiro é o dia 31 de dezembro de 2023. Os itens da cesta básica, esse incentivo fiscal, ele, na verdade, é de natureza social, porque a gente está falando do direito à alimentação, especialmente das pessoas mais pobres. Sob a minha ótica, e respeitada aqui a posição da comissão, evidentemente, sob a minha ótica, não há aqui nenhum impedimento de ordem formal material. Primeiro, porque não há vício de iniciativa. Não se está criando despesa, porque, inclusive, a LDO 24 já contempla essa previsão. Ou seja, isso está em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, até porque a LDO 24 já prevê o impacto desse tema. E o convênio autorizativo, que, como eu disse, é de 94, não estabelece um prazo final. É a legislação catarinense que coloca esse prazo final, não o convênio do CONFAS. A emenda ela é simplesmente para dizer, olha, enquanto perdurar o convênio, perdura a permanência de Santa Catarina em relação a essa regra. Esse tema tem sido tratado pelas entidades relacionadas ao setor com o governo do Estado desde janeiro. E nós estamos entrando em novembro. E até agora não há uma posição definitiva. Eu queria rememorar aos deputados que restam apenas 15 terças-feiras e quartas-feiras para que o ano legislativo perdure.
E se não houver alteração legislativa, como eu disse, 1º de janeiro, automaticamente vai ser natural a não deliberação sobre algo do gênero, vai levar ao bolso do consumidor pagar mais caro pelos itens da cesta básica, daqueles alimentos mais importantes e que são necessários para o dia a dia do consumidor. Eu quero trazer à baila uma memória, e o deputado Marcos Vieira, junto com todos nós, testemunho ocular desse fato. Só por uma comparação, houve um veto do governo do Estado, veto 4 de 2023, que tratava sobre a isonomia em relação ao vinho catarinense, que, diferentemente de outros estados, aqui tem uma alíquota maior. Então, quem do Paraná ou do Rio Grande do Sul vende para Santa Catarina, vende com uma alíquota menor do que aquela praticada aqui. Houve um veto do governador, foi da legislatura anterior. Nós buscamos deliberar sobre esse tema 4 vezes. A primeira tentativa foi no dia 3 de maio. Chegou no plenário para votar. Não foi apreciado por falta de quórum. 3 de maio. No dia 17 de maio, não foi apreciado, uma deliberação de líderes decidiu por colocar a matéria para ser votada mais adiante. Não foi votado. No dia 30 de maio, foi sobrestado novamente por uma decisão de líderes. Até que chegou no plenário no dia 19 de maio, e esse é o cerne da questão, deputado Marcos Vieira. No dia 19 de maio, com meu voto contrário e de muitos colegas, mas uma maioria de deputados acatou um entendimento de que, olha, não vamos deliberar porque o governo vai mandar um projeto de lei de sua iniciativa, então, para resolver essa matéria. Dia 19 de maio, foi um compromisso assumido em plenário. Nós estamos dia 24 de outubro. A matéria chegou? Nós deliberamos a matéria? Nós estamos tentando votar aquele veto desde o dia 3 de maio. Eu só quero clamar, eu não tenho direito aqui a voto, mas clamar a reflexão dos colegas deputados. Nós vamos permitir o risco do dia 1º de janeiro sermos responsabilizados pela cesta básica, os itens essenciais para as pessoas mais pobres custarem mais caro no supermercado? É essa reflexão que eu proponho aos colegas. Senhores deputados, Lucas e outros deputados, eu quero, em cima da fala do eminente deputado Napoleão Bernardes, tecer também comentários. Deputado Napoleão, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, esse debate se faz nesta casa. Aqui estava, na legislatura passada, o deputado Fernando Crelli, estava aqui o deputado Gessé Lopes, estava aqui o deputado Jair Mioto. E por que de 2 em 2 anos se faz esse debate? E por que normalmente, para alguns setores produtivos de Santa Catarina, se põe em data de vencimento do benefício fiscal? A cesta básica, até início de 2019, os itens que compunhavam a cesta básica eram diminutos, a quantidade de produtos eram bem menores. Houve debate da revisão dos benefícios fiscais, em razão exatamente do período que ia vencer naquela época a cesta básica, né? Nós resolvemos, de comum acordo, aumentar a quantidade de produtos que fazem parte hoje da cesta básica em favor da população. Resolvemos, naquela época, a questão da carne bovina, do frango, do suíno. Incluímos itens importantes e de alto consumo da população. O mel, que era vendido a 17% de ICMS, trouxemos para 7%. Nós incluímos a erva mate, que era 17%, trouxemos para 12%. Nós incluímos a farinha de trigo com mistura, e a gente vai vivendo, vai aprendendo, né? A indústria de trigo facilitava a padaria, mas o Estado não facilitava. O que significava dizer? Que a farinha de trigo só entraria na cesta básica se fosse pura, não com mistura de sal. Então, olha, se tivesse mistura de 2%, 3% de sal, ela era tributada de forma diferente. Então, tudo isso nós incluímos na cesta básica de produtos. A cesta básica de produtos populares passou a ser bem mais ampla, bem mais ampla. E a data é exatamente para fazer uma revisão. Nós criamos a cesta básica da construção civil. Né? Por exemplo, a indústria de cerâmica vermelha, telhas e tijolos, altamente consumida pela população. Quem, em casa, um dia não fez um puxadinho, não consertou um muro, não foi numa loja de material de construção, não comprou tijolo, não comprou cimento, entende?
Então, nós incluímos, trouxemos o tijolo e a telha de 17% para 7%. Né? A indústria da construção civil está se modernizando cada vez mais. Né? Hoje, já tem grandes indústrias fazendo toda a ferragem na fábrica e levando pronta para ser colocada na construção de um prédio, enfim. E tudo isso nós trouxemos para a cesta básica da construção civil. Outros setores de produtos de Santa Catarina também têm vencimento nos seus benefícios fiscais. Perfeito? Ok. Acontece que essa matéria, realmente, a emenda, né, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, eu também estou preocupado, todos nós devemos estar preocupados. Tá? Devemos estar preocupados. Eu volto a dizer, ela é estranha. O governo já tem o projeto pronto, o governo vai reunir os deputados para apresentação não só desse projeto, mas tem o do Prefis, tem o da revisão dos benefícios fiscais, e tem o da alíquota do 14%, tem o do plano odontológico, enfim, tem uma série de projetos que o governo vai levar ao conhecimento dos deputados. Evidentemente que todos esses projetos não serão apresentados à Assembleia da forma como era antes. Ele será apresentado ainda no mês de outubro, no mais tardar até o dia 5 de novembro. E nós vamos ter o prazo de aproximadamente quase 45 dias para examinar todos os projetos. Não tenho dúvida nenhuma de que esse projeto aportará na Assembleia da forma normal, podendo ser revisado, aumentando ou não a quantidade de produtos da cesta básica. Né? Então, é uma informação oficial. Conversei ainda ontem com o secretário da Fazenda, conversei com o presidente da Casa nesse sentido. Tá? Então, essa é a situação. O voto é na formatação original, dentro daqueles itens que eu falei, devedor contumaz, reajuste de taxa, enfim, aquelas situações que estão aqui numeradas. A sua preocupação é pertinente, preocupa a todos, mas, com certeza absoluta, esse projeto vai aportar. Corremos o seguinte risco. Se essa matéria for aprovada aqui e for vetada pelo governo, aí vem um mal pior. Não poderá ser votado outra vez a mesma matéria nessa sessão legislativa, aí só o ano que vem. Porque a mesma matéria que é aprovada e que é vetada, ela não poderá ser tramitação nesse ano de 2023. Aí terá que ser para 2024. Aí é o cenário pior. Deixar de existir. Mesmo que o veto seja parcial? Daquele artigo, sim. Daquele artigo, sim. Perfeito? Daquele artigo como todo. Então, senhores, está aí a colocação, continue em discussão. Presidente. Bom dia a todos os deputados, cumprimentar o presidente, deputado Marcos Vieira, pelo seu relatório, sempre uma aula nas suas relatorias aqui. E eu compartilho da mesma preocupação que o deputado Napoleão, tanto é que subscrevi essa emenda, por justamente ter esta consciência do assunto que nós estamos tratando. Nós estamos tratando da questão básica para o cidadão catarinense, que é a alimentação, que é o prato de comida na mesa na hora do almoço. E a gente está diante de um prazo muito curto, até 31 de dezembro, e nos preocupa que ainda não tenha aportado aqui, embora a informação de que esteja encaminhado o projeto, que ainda não tenha aportado aqui o projeto que garanta a prorrogação deste prazo, que, como eu disse, finda agora no dia 31 de dezembro, e que, se não tiver uma lei aprovada nesta casa, a partir de 1º de janeiro, a comida do catarinense vai ficar mais cara. E qual é a nossa responsabilidade diante disso? É que, neste caso aqui, a gente possa fazer algum encaminhamento. O encaminhamento que se tem pelo relatório é um compromisso. Muito embora, em que pese, na LDO já esteja previsto a questão para o próximo exercício orçamentário, não existe uma lei que garanta quais são os itens, deputado, que estarão previstos com essa redução de ICMS. Se são os 23, se são 15 ou se serão 30, isso gera uma insegurança. E, diante da insegurança, nós não podemos nos omitir. Foi com este espírito que eu assinei a sua emenda como coautor, por entender o quanto isso é prejudicial para quem contribui diretamente, que é o setor que será impactado por isso, e também
no consumidor final, no cidadão catarinense, que quando for comprar carne, que quando for comprar o feijão, que quando for comprar o arroz, ele vai sentir no bolso, se nós não tivermos aprovado aqui alguma matéria que garanta a redução deste ICMS. E isso preocupa. E é com esta preocupação que hoje eu me manifesto aqui. Especialmente, presidente, porque lá em maio, quando nós estávamos para votar aquela outra matéria que também tratava a respeito disso, eu dei meu voto de confiança à liderança de governo, que se comprometeu em 15 dias a apresentar uma matéria nesta casa. Se passaram 5 meses e nós não temos nem sinal de notícia da referida matéria. Como é que eu agora vou novamente confiar de que nós teremos uma matéria aportando aqui para garantir que esses benefícios sejam mantidos e, por consequência, que nós tenhamos a redução do ICMS na cesta básica, algo tão importante, especialmente para aqueles que mais precisam. Me sinto inseguro nesta votação justamente por conta disso, de que um compromisso foi assumido em maio e não se cumpriu. Era para 15 dias, já se passaram 5 meses. E agora, novamente, nós temos um prazo de pouco mais de 2 meses, porque mais uma semana e acaba outubro. E nós temos novamente um compromisso. E se não vem a matéria? E nós, que estamos aqui diante de uma emenda, qual é o nosso papel neste momento? Então, presidente, em que pese todo o conjunto de defesa no relatório, eu vou me manifestar contrário ao relatório justamente por conta da rejeição dessa emenda aditiva, que eu fui coautor. Muito obrigado, presidente. Senhor deputado, me permito, mais uma vez, a voltar a falar no assunto. E peço, penhoradamente, que nós não misturemos as estações. Deputado Napoleão, deputado Lucas, a questão do vinho, naquele veto, está inserido outras concessões de benefícios. Não é só do vinho. Se fosse só do vinho, sou amplamente favorável. Mas naquele veto estão concedidos outros benefícios fiscais de outros setores produtivos de Santa Catarina, que não caberiam tratar da matéria naquela época. Por amor de Deus, não vamos misturar as estações. Agora, de outro lado, o governo não será irresponsável ao ponto, vou repetir, não será irresponsável ao ponto de não mandar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para tratar da nova data de vencimento da cesta básica dos produtos populares, para tratar da nova data da cesta básica da construção civil, para tratar da nova data de outros setores produtivos de Santa Catarina. O governo não será irresponsável. O próprio governo já disse, está aí, está escrito aqui no PAFISC, de que ele mandará para esta casa uma série de outros projetos. Bem, mas vamos para o cenário mais negro possível, de que ele não mande para cá o projeto de lei. Nesta casa vão tramitar outros projetos. E se entenderem aí os líderes desta casa, não nós, os líderes desta casa, porque eu sempre gosto de trabalhar por decisão de líderes, tá? Se os líderes decidirem, num projeto de lei desse, incluir uma matéria estranha, aí eu sou obrigado a acatar a decisão de líder. O que eu estou fazendo aqui no momento é cumprindo a legislação vigente, no sentido de preservar a integralidade desse projeto de lei, não misturando as estações do veto do vinho, que lá tinha outros benefícios concedidos, e por isso foi vetado. O veto deu-se em decorrência de outras situações, não propriamente dito do vinho, verdade seja dito, perfeito? Então, se nós não tivermos, no cenário mais negro possível, de que o governo foi totalmente responsável e não mandou para cá um projeto de lei com nova validade de benefício fiscal de cesta básica de consumo popular, cesta básica de construção civil e de outros setores, os líderes têm condições de fazer a correção de rota. Concordo plenamente com Vossa Excelência, com o deputado Lucas, da preocupação, eu também tenho essa preocupação, tá? Mas vivenciei ao longo desses anos a evolução desses benefícios fiscais, aumentando consideravelmente em favor da população os itens que fazem parte da cesta básica. Citei alguns deles. Por exemplo, nós resolvemos a questão
como disse, da erva mate, uma bebida de mais popular em Santa Catarina. Né? Imagina, nós íamos no supermercado, nós pagávamos um pacote de erva mate a 17%, e no Paraná você pagava, na época, a 12%. Era só atravessar Porto União, União da Vitória, eu comprava. Né? Da mesma forma, a cerâmica vermelha. Tinha empresas aí, sim, que estavam saindo, que trabalhavam, estavam sediadas na fronteira, estavam indo para o Paraná, porque aqui o ICMS era maior. Então, tudo isso foi equalizado. Não tenho dúvida nenhuma de que, volto a dizer, não sou da base do governo, não sou, né? Estou aqui relatando em benefício da população, preocupado igualmente, mas dando a garantia de que esse projeto aportará na Assembleia, no mais tardar, até o dia 13 ou dia 5 de novembro. Deputado Fernando Crelin. Senhor presidente, senhores deputados, compactuo, concordo com a explanação e a cobrança do deputado Napoleão, deputado Lucas, pelo fato que eu fiz parte e votei favorável no acordo de líderes, que o projeto, mesmo que tivesse outros itens, mas que o governo mandaria um projeto específico do vinho para essa casa, né? E não mandou. Acredito que o governo assumiu um compromisso, não tenha mandado ainda, mas mandará. Eu continuo confiando, acreditando nessa situação que o governo, nesse caso, não será o irresponsável de chegar em janeiro, o cidadão catarinense ter um reajuste assustador na sua mesa, né? Na sua alimentação, mas também que sirva de alerta. O governo erra. O governo erra quando, numa situação como essa, de assumir um compromisso, ele poderia ter assumido esse compromisso não apenas com o presidente da comissão, ele poderia ter conversado com os membros da comissão para que todos tivessem essa ciência. Não chegássemos aqui, numa situação como essa, que às vezes fica até constrangedora, de votarmos contra uma emenda que favorece o cidadão lá da ponta, por confiança no governo que nem conversou conosco. O governo, acredito que não tenha conversado com nenhum dos membros dessa comissão. Então, continuo acreditando, sou base de governo, continuo acreditando que esse projeto virá para cá, mas, presidente, nós temos que dar um prazo para isso. Essa comissão ela precisa pressionar de alguma forma, porque que ainda tenhamos tempo, que se nesse prazo não vier, de tomarmos uma atitude aqui pela casa. Se nós tivermos na proatividade do governo, ficarmos esperando, vai chegar lá no mês de dezembro, isso não chega, nós teremos um caos instalado a partir de janeiro. Então, que o governo tenha uma articulação melhor e converse, sim, com os parlamentares, que a gente possa vir para a comissão sabendo aquilo que o governo pensa, para que daí a gente possa fazer um voto com maior segurança. Concordo plenamente com Vossa Excelência tem razão. Infelizmente, há muito pouca conversa do governo com os deputados, é verdade. Né? Eu, enquanto presidente da comissão, é que me sinto na obrigação de conversar. Eu, na maioria das vezes, eu vou procurar as informações, eu vou atrás das informações, eu vou atrás de possíveis soluções. Né? Infelizmente, o governo não procura. Mas tem a garantia do governo de que até o dia 3, dia 5 de novembro, aporte aqui e nós teremos o tempo necessário. E volto a dizer, né, se em algum projeto de lei não constar a revalidação da cesta básica, os líderes, com certeza, tomarão a decisão capitaneado pelo presidente da Câmara, deputado Mauro. Isso não tenho dúvida, até porque já teve algumas situações dessa natureza e Vossa Excelência já participou na condição de líder e que foi dado a solução imediata. Não passará em branco a partir do dia 31 de dezembro, com certeza absoluta. Deputado Jair Mioto. Presidente, eu quero apenas equalizar aqui alguns pontos. Eu acho que é praticamente impossível que o governo não vai enviar isso para cá, em que pese a preocupação pertinente e importantíssima do deputado Napoleão, uma vez que já está a dotação na LDO. Então, acho que a gente está chovendo no molhado aqui, presidente. Meu voto é favorável. E se o governo assim não o fizer, nós com certeza vamos fazer. Obrigado. Senhor Deputado Antídio Lunelli. Cumprimentando o senhor presidente, o senhor pela explanação, né, com muita clareza, né, o senhor que conhece profundamente a questão aqui da Comissão de Finanças. Eu quero dizer ao senhor presidente, aqui ao nosso querido deputado Napoleão Bernardes, também faço coro à sua fala, bem como o deputado Lucas Neves, mas eu entendo que o deputado Fernando Crelin colocou de uma forma bastante clara, e eu também acredito que o governo
né, não vai deixar essa questão da cesta básica, bem como a questão do vinho também, né, e outros itens e produtos que se faz necessário uma revisão. Eu tenho certeza absoluta que o governo enviará para cá e certamente todos os senhores nós poderemos deliberar sobre a matéria. E gostaria, complementando, de que eu sempre sou uma pessoa totalmente a favor da simplificação, né, da desburocratização, fazer com que a Secretaria da Fazenda, fazer com que o governo do Estado, né, todo o setor público funcione de uma forma bastante clara, transparente e ágil, porque nós sofremos muito. Eu digo isso como empresário que sou, né, e sei da dificuldade dos empresários, dos comerciantes, né, de quem toca a economia do Estado de Santa Catarina. Então, tudo que for em benefício da simplificação, né, da desburocratização, de uma forma clara e transparente, eu acho extremamente positivo, e para isso que nós estamos aqui. Então, parabenizá-lo pelo esclarecimento, senhor presidente, aos demais nobres colegas deputados, e tenho certeza que nós chegaremos até o fim do ano aí num bom encaminhamento. Obrigado. Senhor deputados, o deputado Mário Mota quer conversar? Pois não? Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, demais colegas, senhores e senhoras que aqui se encontram, como deputado de primeiro mandato, eu tenho aprendido muito nessas questões de finanças e tributação, especialmente com o deputado Marcos Vieira, com o meu colega Napoleão Bernardes. Compactuo da preocupação completamente, tanto nas falas do Napoleão como do Lucas, já havia expressado isso ao nosso presidente. E a pergunta que eu vou fazer pode até não ter nexo, mas se o governo vai encaminhar um projeto nesse sentido, o que o levaria a vetar se nós aprovássemos nessa lei? Vamos lá. De qualquer forma, tem visto de origem. Por que tem visto de origem? Porque tem renúncia de receita. E quando se faz um projeto de lei em que trata de renúncia de receita, tem que dizer onde é que vai fazer a compensação. Perfeito? A renúncia de receita de qualquer forma. Tá? E o governo é que tem que dizer essa situação. Perfeito? Quer dizer, nós manteríamos a renúncia de receita, que já existe. Não entendi? Nós manteríamos a Sim. renúncia, que já existe. Sim. Vamos lá. Vamos partir do pressuposto real que o governo não deseja mais fazer o prolongamento da data, ok? Com o intuito de aumentar a receita. Perfeito? Vai aumentar a receita. Mas se ele o fizer, ele vai dizer de onde é que ele vai tirar essa diferença. Exclusivamente visto de origem. Sim, senhor. E teria que assumir a posição, evidentemente. Politicamente Foi exatamente a questão dos vinhos e de outros benefícios. Tá? O dos vinhos não foi derrubado o veto, porque tem outros setores ali contemplados com benefícios. O governo deseja. Agora, nós, deputados, não temos culpa, porque o governo não cumpriu o compromisso. Principalmente nós aqui da Comissão de Finanças, não temos culpa. É um compromisso do governo com a Assembleia como um todo. Como um todo. Agora, o que é que nós temos que assumir aqui? Se eventualmente no projeto de lei ou nos projetos que virão para a Assembleia não estiver contemplado o novo prazo da cesta básica, vai caber essa comissão a responsabilidade de comunicar ao presidente da Casa que convoque uma reunião de líderes. E aí para tomar a decisão. Presidente. Com a palavra do deputado Napoleão, com certeza. Obrigado pelo carinho da manifestação de todos os deputados, também pela paciência do nosso presidente, né, e nos permitir aqui esse debate que enriquece e é importante para o processo legislativo. Quando eu trouxe aqui a reflexão sobre o tema dos vinhos, não é exatamente pelo mérito daquela matéria, foi só no sentido assim de uma comparação. Eu aprendi ao longo da minha vida pública, e há uma máxima na política catarinense, dentre outras, mas há uma grande máxima na política catarinense de que, por exemplo, né, a palavra do deputado Marcos Vieira é sinônimo de credibilidade. E quanto a isso, não há dúvida absolutamente nenhuma. Né? Uma palavra do deputado Marcos Vieira, isso é histórico na política catarinense, ela é sinônimo de que ela será devidamente efetivada. Isso eu aprendi ao longo da minha vida e ao longo do tempo. Tenho convicção a respeito disso. Qual é a comparação que eu quis mencionar a respeito dos vinhos, independente até do mérito? Se o deputado é a favor ou contra, se algum deputado é a favor ou contra. É só em relação ao precedente. Eu sou favorável. Houve um precedente. Eu sou favorável à diminuição do ICMS. Por várias razões. Por várias razões. Dentre as quais? Mas a minha questão é simplesmente o precedente. Houve em plenário um compromisso do governo
de que um projeto de lei seria enviado à casa. Então, independentemente do mérito da questão, houve um compromisso que não foi cumprido. Essa é a preocupação que os deputados têm. Essa é a preocupação que os deputados têm, pelo menos é a minha preocupação, é a preocupação de todos os deputados aqui que externaram esse mesmo efeito. Então, a palavra do deputado Marcos Vieira, para mim, tem todo o peso e toda a credibilidade, eu tenho a absoluta convicção. A questão aqui é um precedente que não é do deputado Marcos, evidentemente, é do governo que, em plenário, assumiu um compromisso com o colegiado dos deputados de que encaminharia um projeto e não encaminhou. Então, essa é a minha preocupação. Eu vislumbro aqui duas hipóteses para a reflexão do colegiado, né, já que sou estranho aqui a essa comissão. Apenas a título de curiosidade, né, da indagação do deputado Mário Mota, a meu juízo, não há renúncia de receita em relação a esse projeto, porque a LDO 24 já contempla 408 milhões relativos à aprovação dessa medida. Ou seja, a meu juízo, não há renúncia de receita, porque ela, em tese, já está contabilizada e, inclusive, aprovada em lei na LDO 24. Então, eu perguntaria ao presidente, em termos assim da deliberação que vai acontecer aqui nessa comissão, nessa manhã, a emenda ela será rejeitada a nos permitir, por exemplo, um destaque em plenário? Isso seria uma hipótese. Segundo, como se disse, né, em relação à palavra do deputado Marcos Vieira, a gente acredita piamente, como acredita no governo, mas o governo tem um precedente negativo em termos desse tipo de compromisso aqui conosco. Por hipótese, aprovando essa medida, por hipótese, e já que há um compromisso do governo de que vai enviar um projeto de lei regulamentando a matéria, nada impede de que naquele projeto de lei regulamentando a matéria tenha um artigo final excluindo, né, revogando isso que nós viermos aprovar. Ou seja, já gato escaldado tem medo de água fria. Então, está aprovado. Eles mandaram o projeto, revoga. Está feito. Sugestão. Deputado Napoleão, vamos lá por parte. Vamos lá. Era onde eu queria chegar, Napoleão. Vamos lá. Deputado Napoleão, Bernardo, está previsto na LDO. Não. A LDO é a lei de diretriz orçamentária. Ela fixa as diretrizes para a feitura do orçamento. A renúncia fiscal está inserida na LOA, em valores nominais, na LOA. Né? E a renúncia fiscal ela se dará com a estimativa de receita e fixação de despesa. Então, é a LOA. A lei da diretriz orçamentária fixa as diretrizes para a feitura do orçamento. Tá bom? Então, o que é que diz a LDO? O orçamento poderá prever a renúncia de tantos bilhões de reais. Mas não quer dizer que aqueles tantos bilhões vai estar efetivamente concretizado na LOA. Então, é a LOA que fica em termos de valores. Perfeito? Tá bom. Segundo lugar, se for aprovado, se for vetado, esta matéria nós não poderemos examinar durante esse ano. Aí vai criar um buraco negro a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Perfeito? Segunda situação, é regimental o deputado requerer destaque numa emenda rejeitada em qualquer parecer de comissão. É rejeitado. É regimental. Não vejo por que não, certo? Mas eu peço a todos os senhores que tenhamos pé no chão. Né? O governo remeterá a esta casa um projeto de lei para tratar especificamente dessa situação, da cesta básica da construção civil e de outros setores produtivos de Santa Catarina. Perfeito? Então, o governo não será irresponsável ao tal ponto de criar um buraco negro nessa situação. Não existe isso, gente. Não existe. É a mesma coisa, seguinte, tem a indústria têxtil que há décadas recebe um benefício fiscal. Né? Deixa de revalidar isso. O caos que causa em Santa Catarina. Entende, gente? E mais, se o governo não cumpriu, eu vou me permitir dizer o seguinte, a culpa é nossa, dos deputados. Por que é nossa? Façamos valer o regimento. Se não cumpriu, não votamos nada do governo. É isso que temos que ter claro. Perfeito? E aí, quem manda na casa não sou eu, não é Vossa Excelência. São os líderes é que mandam esta casa. Deputado Antídio. Senhor presidente, meu voto é favorável. O senhor já retorna. Terminada a discussão, vamos colocar deputado Fernando Crelin. Eu só quero anunciar meu voto favorável ao governo, ao projeto original,
mas te elogiar, deputado Napoleão, por trazer essa emenda, esse pleito, e que vai gerar uma cobrança forte, sim, do parlamento, da casa e da comissão ao executivo. Então, talvez essa emenda pode ser rejeitada aqui nesse momento, mas vai criar um movimento importante aqui da Assembleia para que esse projeto... Presidente, quero consignar meu voto favorável e pedir licença a Vossa Excelência em função de compromissos anteriormente assumidos. Meu voto favorável e parabenizar o deputado Napoleão por trazer à baila esse assunto tão importante da cesta básica. Ainda com a palavra o deputado Lucas Neves. Senhor presidente, eu só quero também aqui, mais uma vez, reforçar o nosso reconhecimento ao deputado Napoleão, que sempre tem provocado boas discussões aqui neste parlamento. Dizer que eu não acredito, de fato, que o governo vá ser irresponsável ao ponto de não enviar a matéria para este parlamento, especialmente porque a gente está falando de algo tão importante quanto a questão dos itens da cesta básica. Não há uma desconfiança do senhor, até porque confiamos e confio muito no senhor, muito menos em relação ao que está sendo proposto aqui. Mas há uma insegurança por conta do precedente, do histórico, daquilo que aconteceu em maio, né, que foi assumido um compromisso em plenário e que não se concretizou. Então, a gente se sente inseguro nesse momento de ter o entendimento que isso realmente vai acontecer. Então, era só para reforçar essa ideia, presidente. Feito esclarecimento, encerro a discussão. Coloco em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer com voto contrário do deputado Lucas Neves. Senhores, não há mais nada deliberado. Dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado.